gente estava refletindo sobre a ideia de limitação e deficiência, que são termos muito utilizados na nossa área de educação especial, de inclusão, né? E nós vimos que a palavra limitação traz uma ideia de restrição, né? Quando eu limito, eu determino uma extensão, até onde você pode ir. Então, eu restringo a ação do indivíduo. Então, eu não permito que o indivíduo avance. Se a gente pensar na teoria socio-interacionista de Vygotsky, vamos perceber que o indivíduo sempre vai poder avançar. Muitas vezes, ele vai chegar num determinado ponto em que ele não consegue avançar sozinho. Ele vai precisar de ajuda, ele vai precisar de intervenção, vai precisar de um mediador. Mas, eu não dizer que ele pode ser restrito. Às vezes, lhe falta oportunidade de desenvolvimento. Já quando eu trago a palavra deficiência, ela quer dizer ausência ou insuficiência física ou mental. Então, dentro de um padrão de normalidade, aquele indivíduo teria alguma determinada função, alguma determinada parte, ou aquele indivíduo não poderia chegar até um determinado lugar. Mas, se nós sentirmos bem, nós, seres humanos, fazemos parte da natureza. E a natureza ela é diversa. Como nós podemos determinar um padrão de normalidade? Sendo que nós vivemos num mundo muito diverso, em que a natureza ela mantém sua sobrevivência a partir da seleção natural das espécies, a partir das mutações. Então, como nós podemos dizer que um determinado padrão é melhor do que o outro? Ou estabelecer um único padrão? Podemos dizer que uma pessoa com deficiência é uma pessoa que funciona de uma forma diferente. É uma pessoa diferente. Não posso dizer que essa pessoa tem restrições. Ela tem potencialidades. Pode passar, Roberto. Aí eu fui investigar no dicionário de Oxford. Eu pensei assim, ó, eu tenho que pegar uma definição no dicionário. E no Brasil a gente admira muito o que é dos Estados Unidos, da Inglaterra. Então vamos pegar o dicionário de Oxford. As pessoas com deficiência, elas não têm restrições. Quem impõe as restrições somos nós, sociedade, que fazemos parte da sociedade. Nós impomos barreiras a esses. As limitações são as barreiras. Muitas vezes não são barreiras físicas, ou muitas vezes não. Mas a maior parte das barreiras são atitudinais. Barreira quer dizer, lá no dicionário de Oxford, um objeto como uma cerca que impede as pessoas de se moverem de um lugar para outro. Imagine, quem tem uma atitude não inclusiva é como uma cerca na vida de algumas pessoas. Uma barreira que impede o avanço, que impede o desenvolvimento. Pode clicar, Roberto. Próximo. Você impede a vivência social de alguém? Pode. Próximo. Você impede que alguém estude em sua escola? Próximo. Você impede que alguém se desenvolva plenamente, já que precisa dessa escola e precisa dos espaços sociais para se desenvolver? Você impede que alguém trabalhe em seu ambiente profissional porque essa pessoa te incomoda? Ou porque você acha que essa pessoa não tem capacidade, ou seja, tem uma limitação? Você impede que alguém seja feliz? Você tem sido a barreira para alguém? Você está sendo uma cerca para alguém?
O que fazer, né, para eu não ser uma barreira? O que fazer para eu contribuir com a inclusão das pessoas com deficiência? A gente vai ver aí um pedacinho, um trechinho de um vídeo, e a gente vai ver a história do Heitor aí. Pode clicar, por favor, para apresentar o vídeo. Imagine que esse menino fosse teu estudante. Ele foi teu aluno. Não deu para passar o vídeo, não é? Roberto? Não deu para passar o vídeo? Ele vai passar, Gisele. É porque é antes desse slide. Ele está voltando. Se você quiser dar continuidade à fala. Nesse vídeo a gente vai ver uma história bem interessante, né, de um garoto que tem deficiência e que tem surpreendido muitas pessoas. Aí eu não quero contar sobre o vídeo, Suzênia. Senão tira a surpresa. Essas reflexões que eu trouxe, gente, vocês já se perguntaram? Se Suzênia quiser olhar esses slides, eu passo, viu, Suzênia? Ok, queremos sim. Para que vocês possam depois ler e pensar sobre isso. Se você tem sido uma barreira. Ser apenas um menino inteligente. Só que é bem mais que isso. Comprovado numa avaliação quando ele tinha 9 anos. Em pelo menos 3 itens, ele está muito mais avançado que meninos da mesma idade e até mais velhos. Eu sou uma pessoa normal, mas eu só penso de uma maneira diferente. Para a mãe, na época, o diagnóstico foi uma revolução. Chorei. Chorei muito. Mas a saga de Rogéria e do filho começou muito antes, assim que ele foi matriculado na primeira escola. Muito nervosismo, muito ansioso. Você se entediava com a demora dos outros alunos. Sim. E quando você ficava irritado, o que você começava a fazer que deu tanto trabalho para tua mãe? Eu começava a chorar e bater em algumas pessoas, eu quebrava coisa. O comportamento camuflou a inteligência. E Hector recebeu vários diagnósticos incorretos de vários especialistas. 7 ou 8 especialista. E quais foram os diagnósticos que nesse período todo ele recebeu incorretos? Hiperativo, ansiedade. Os desencontros fizeram Hector desistir de frequentar as aulas. Mas aí, ele mergulhou no mundo dos livros e, por conta própria, resolveu prestar vestibular para o curso de análises de sistemas numa faculdade concorrida do interior de São Paulo. Aos 14 anos de idade, Hector passou na faculdade que escolheu, de primeira, mas aí começaria uma outra batalha. Para estar na faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, o Hector teve que concorrer no vestibular com quase outros 300 alunos e ficou em 14º lugar. Mas apesar da colocação, ele só pôde frequentar as aulas depois que a família recorreu à justiça. Hoje, ele está no curso graças a uma liminar. Mesmo assim, por conta da idade de não ter concluído o ensino médio, a universidade teve que recorrer. E hoje, tudo depende de uma decisão definitiva da justiça. Interessante, né, pessoal? Olha a situação do Hector, né? Ele é um jovem autista,
Então, ele é considerado uma pessoa com deficiência, mas ele tem um grande aproveitamento escolar e agora também na faculdade em que ele estuda, né? Ele conseguiu ingressar na faculdade tão jovem, né? Aos 14 anos, e está esperando uma decisão liminar da justiça, uma decisão definitiva para que ele continue cursando a universidade, mesmo com uma idade tão precoce. Existem estudos que mostram que pessoas autistas são diferentes, porque o cérebro delas funciona diferente, e isso faz com que elas tenham hiperfoco, isso faz com que elas vejam o mundo de uma forma mais objetiva. Então, o que para alguns pode ser limitação, nesse caso não é limitação. Ajuda a Hector a ser diferente e avançar na escola. E avançar a ponto de chegar à universidade, né, à faculdade, ao superior, aos 14 de idade. Então, como eu posso dizer que esse jovem tem limitações? Ele pode ter algumas limitações e outras potencialidades. Como todo jovem, como toda criança. Mesmo aquelas crianças que têm bastante comprometimento na linguagem, mas ela tem potencialidades. A questão é que nós só olhamos para as dificuldades, nós não olhamos para as potencialidades. O que eu posso fazer para ajudar esse estudante com deficiência que está na minha sala? Seja um Hector, ou seja uma criança que não quer falar, ou escutar, ou ver. Né? Para a gente ser um professor inclusivo, a gente tem que perguntar isso. O que eu posso fazer para ajudar esse estudante? Próximo. Mas como encontrar essa resposta? Primeiro, a gente precisa buscar conhecimento, né? O que traz a literatura? O que traz artigos, livros? Não é? Em várias palestras e lives eu tenho mencionado que tem um site de pesquisadores, researchgate.net, em que pesquisadores disponibilizam artigos, livros, capítulos de livros gratuitamente para a sociedade. Meus capítulos de livros e artigos publicados estão lá. Falam sobre educação inclusiva, sobre como incluir pessoas autistas. Busquem a literatura, busquem quem estuda sobre isso. Né? Uma segunda questão é perguntar para o próprio estudante como você pode ajudá-lo. Porque ele sabe o que é que está incomodando. Ele sabe quais são as suas dificuldades. Pergunta para ele. Se for uma criança pequena, pergunta para a mãe o que ela percebe. E pergunta também para a própria criança. Né? Temos que tratar crianças como pessoas. E parar de tratar crianças como brinquedos, como objetos. Para incluir, gente, precisamos agir de uma forma diferente, ter atitude diferente. Precisamos reconhecer que estamos conectados. Primeiro, precisamos reconhecer que o outro com deficiência é tão importante quanto o outro sem deficiência. Eu preciso dele e ele precisa de mim. Eu preciso acolher o estudante com deficiência com carinho. Porque o que as pessoas com deficiências mais passam na sociedade é rejeição. Então, se eu quero ter uma atitude inclusiva, eu tenho que acolher e eu tenho que incentivar o acolhimento por parte das outras pessoas. Não só os coleguinhas ou os outros professores, mas o porteiro da escola. Eu já tirei meus filhos de uma escola porque eu vi a porteira tratar meus filhos de uma forma desagradável. Meus filhos pequenos. Então, olhem para o porteiro da escola, porque ele é tão importante quanto o professor. Conscientizar acerca da diversidade e da inclusão. Existe muita ignorância, muita falta de conhecimento na sociedade. E grande parte do preconceito vem em decorrência da ignorância mesmo, começando até pelo ministro da Educação. Para vocês verem que escolaridade não tem a ver com saber,
com a aquisição do conhecimento. Até porque o conhecimento não é acumulado, ele é construído. Conhecer cada estudante, identificando suas potencialidades. O que é que ele tem de melhor? O que é que ele gosta? Ele é bom no quê? Mas também suas dificuldades, para que você possa ajudar da melhor forma. E os interesses. Perguntar a cada estudante o que espera e como o professor pode incluí-lo nas aulas. Quem mais sabe do que precisa é o próprio estudante. Por que não perguntar para ele? Isso não é ser preconceituoso. Pode passar. E com esse começo, né, da atitude inclusiva, de agir dessa forma inclusiva, para onde eu devo ir agora? Agora que eu já estou me conscientizando, que eu já estou compreendendo. Primeiro, fazer da inclusão o normal. Isso significa parar de chamar aquele de especial, aquele de diferente. Você também é diferente, as pessoas são diferentes umas das outras. Para de tratar a pessoa com deficiência como se ela fosse sempre mais frágil ou boba, ou o jovem com deficiência como se fosse uma criança. Precisamos ajudá-los no sentido de ultrapassar as dificuldades, mas não precisamos infantilizar. Estudos mostram que um dos grandes problemas do desenvolvimento de pessoas com deficiência está na própria família, nos pais que superprotegem. Não que nós não tenhamos que ter cuidado com essas pessoas, mas nós não temos que infantilizá-las. E temos que respeitá-las e agir com elas como nós agiríamos com outras pessoas. Mas é claro que se essa pessoa for autista e não entender metáforas, e eu for usar uma metáfora, eu tenho que explicar essa metáfora. Se uma pessoa for deficiente auditiva, eu tenho que usar libras. Eu preciso me comunicar com ela. Então, o diferente vai ser isso. O diferente não vai ser a infantilização, né? Eu preciso também pensar de forma inclusiva. Sempre pensar como eu posso ajudar e como eu posso evitar atrapalhar. E disseminar essas novas ideias e conhecimentos para outras pessoas. O outro precisa ter esse conhecimento tanto quanto eu, para reduzir o preconceito e aumentar a conscientização. Pode passar. E aí, especificamente nesse período, nós precisamos de estratégias para o ensino remoto. E as sugestões que eu vou trazer aqui são sugestões muito comuns, que outras pessoas também trazem. Então, eu acredito que muitas delas já sejam de conhecimento de vocês, mas vamos dar uma revisada, não é? Primeiro, como no ensino remoto nós estamos utilizando, muitas vezes, no momento síncrono, né, em que nós estamos online, nós utilizamos no tempo do outro de uma forma diferente, já que o tempo virtual ele é muito mais rápido do que o tempo presencial, nós não podemos mais falar durante 1 hora sem parar. Podemos dar mais aulas expositivas naquela quantidade de tempo que nós dávamos antes. Mas, Gisele, vocês me perguntam, eu preciso dar 1, 2 horas de aula. E o que é que eu faço? Quando eu falo que você não deve falar muito, não significa que você não deve interagir muito. Se você vai expor algo, exponha por 15 minutos e depois traga uma atividade, traga algo interativo, traga algo divertido, interessante. E nesses 15 minutos, tente agir de forma objetiva, clara. E se você for explicar algo abstrato ou algo complexo, tente falar de forma objetiva e dar explicações e exemplos para que o outro possa entender. Utilize metodologias que favoreçam a participação do seu estudante. Isso é algo tão antigo, né? John Dewey dizia na década de 30, 1930,
O estudante aprende através da prática, ele precisa praticar. Aí, gente, quase 100 anos depois, a gente ignora isso. Algo tão inteligente e importante. Vamos promover discussões com o nosso aluno. Parar de achar que ele é uma tábula rasa, que não sabe de nada. Vamos discutir, vamos perguntar, vamos pedir a opinião dele, vamos desafiá-lo. Eu quero ver se você consegue resolver isso aqui. Eu acredito que sim. Vamos promover jogos. Tem sites de jogos online com conteúdos escolares incríveis, divertidos. O estudante muitas vezes está no celular e consegue ter acesso a aplicativos de celular muito interessantes, muito interativos. Nossa, mas se você não sabe que conhecimentos, que sites e que aplicativos são esses, busque conhecimento. Você passou sua vida buscando conhecimento sobre o que está na moda, a cor de esmalte que está em voga, a roupa que está sendo utilizada na novela. Busque conhecimento sobre novos recursos educacionais. Escute o estudante, gente. Escute sempre o estudante. Avalie a tua proposta, planeja a tua aula e avalia se ela deu certo, se a tua turma está aprendendo com ela. Avaliação não é prova e teste. Provas e testes são apenas ferramentas, instrumentos avaliativos, mas existem outros instrumentos. Quando o estudante está jogando, você pode observar se ele está acertando ou não as questões e desafios. Isso também é avaliar. Se ele está discutindo com você, você pode prestar atenção no que ele está falando e avaliar o que ele está sabendo, o que ele está pensando, o que ele acha. Se a tua aula não está promovendo a aprendizagem, escuta os estudantes, pergunta: como você acha que eu posso melhorar minha aula? Se for preciso, planeja de novo, replaneja. O erro é um aspecto importantíssimo na aprendizagem, e não é só na aprendizagem dos alunos, mas também na aprendizagem do professor. O professor, não só o aluno, precisa aprender a ser um pesquisador, um pensador. Precisamos estimular o nosso pensamento, não só o pensamento dos estudantes. O processo de ensino e aprendizagem, ele é mútuo. Se eu ensino há 40 anos e ninguém aprende, eu não estou ensinando. Eu só ensino quando existe aprendizagem. Pode passar. Ah, Gisele, mas a tua palestra são estratégias para o ensino remoto, inclusive de pessoas com transtorno do espectro do autismo. Muito bem. Então, vamos considerar as peculiaridades das pessoas que estão no espectro do autismo. Existe uma diversidade nesse espectro. Os autistas são muito diferentes uns dos outros. Mas existem algumas questões pontuais que são muito parecidas e que ocorrem com bastante frequência, que são essas que nós vamos colocar aqui. Primeiro, a estruturação de rotinas e a exposição dessas rotinas para as crianças autistas, principalmente, são muito importantes. Por quê? Porque os autistas pensam por padrões. Então, eles precisam ter segurança no dia a dia. Para que eles tenham segurança, eles precisam saber o que vai acontecer. Há um nível de ansiedade gigante nos autistas. Então, eles precisam saber como a aula vai ser estruturada. Se o autista é criança, a gente pode expor numa lista, num quadro, num cartaz, tudo que vai acontecer naquela aula, tudo que você planejou. Se o autista é jovem, você pode falar para todos da sala: olha, hoje nós vamos trabalhar da seguinte forma. Meu objetivo hoje é que vocês aprendam tal coisa. Então, nós vamos... a aula vai ser da seguinte forma. E você fala para todos. Porque você não precisa somente falar para o autista.
todas as crianças vão querer saber, todos os jovens vão querer saber, não é? E isso vai ajudar para que aquela pessoa autista ela se estruture mentalmente e ela fique mais tranquila e evita crises, né? Usar uma linguagem clara e objetiva, não só para as pessoas neurotípicas que não são autistas, mas principalmente para pessoas autistas. Não simplesmente porque muitos autistas têm deficiência intelectual, não é por isso, mas que mesmo os que não têm deficiência intelectual, eles entendem o mundo de forma concreta e objetiva. O funcionamento do mundo para eles pega uma lógica mecânica, né? Uma lógica organizada. Então, nós precisamos contribuir para isso, estruturando a rotina, falando de uma forma objetiva, de uma forma clara, né? Com explicações lógicas. Como o autista ele tem um pensamento muito concreto, eu sei que ele tem dificuldade de abstração e que se eu usar palavras metafóricas que têm duplo sentido, muitas vezes ele não vai entender. Algumas vezes sim, entender o significado daquela palavra e outras vezes não. Um dos benefícios da criança autista estar inserida em vestibular é aumentar o repertório na linguagem, incluindo metáforas. Então, se eu uso metáforas, é só eu ensinar o que significam. É muito simples. Então, quanto mais velho, quanto maior a idade da pessoa autista, e quanto mais experiências essa pessoa teve na escola, com metáforas, e foi explicado, maior o seu repertório da linguagem. Utilização de recursos visuais e concretos, isso é super importante, mas justamente por conta desse modo de pensar mais lógico. Então, se você usa figuras, se você usa vídeos, se você usa modelos didáticos, sejam reais, concretos, sejam virtuais, isso ajuda muito a pessoa autista a entender. E não só a pessoa autista, o estudante que também não é autista. Para o estudante com deficiência auditiva, é maravilhoso o uso de recursos visuais. Evitar sons altos, excesso de cartazes e quaisquer outro fator que possam provocar desordem sensorial. E quando eu falo de cartazes, gente, no ensino remoto a gente usa os cards virtuais. Nós usamos os planos de fundo nas aulas remotas. Então, vamos evitar o excesso. Vamos evitar a poluição visual. Eu percebo que muita gente acha que poluição é só quando eu jogo lixo na rua. Mas existe poluição sonora, excesso de barulhos, poluição visual, excesso de elementos, de cores, de objetos. As pessoas autistas, elas têm dificuldade de processamento sensorial. Cada pessoa autista tem uma determinada dificuldade. Pode ser um aumento no processamento ou uma redução. Então, essa pessoa pode ouvir mais alto do que o som está sendo exposto, ou ela pode ouvir mais baixo do que aquele som está sendo exposto. Ou ela pode ser com mais intensidade um alimento do que as outras pessoas, ou com menos intensidade, quase não sentir o gosto do alimento. Os autistas, eles são diferentes demais uns dos outros. Não são somente pessoas autistas que têm dificuldade de processamento sensorial. Tem pessoas que não são autistas que também têm essa dificuldade. Incluir o autista em atividades em grupo. Eu sei que é difícil que os autistas consigam interagir, se comunicar, mas não é que seja difícil, que nós temos que reduzir as oportunidades de estímulo, reduzir as oportunidades de interação, principalmente se nós prepararmos a nossa turma para que sejam pessoas inclusivas, conscientes.
e que saibam entender o modo diferente de ser da pessoa autista. Para realmente incluir o autista, não é simplesmente matriculá-lo na escola ou permitir o seu acesso à aula remota. Mas incluir é chamá-lo na aula, é ajudá-lo a interagir, é perguntar e se comunicar com ele e os outros também, é haver trocas. Observar peculiaridades da pessoa autista em questão, devido à heterogeneidade do espectro. Como um autista é muito diferente do outro, a gente precisa conhecer bem aquela pessoa. Se for uma criança pequena, é importante conversar com os pais, principalmente com as mães, que geralmente são as maiores cuidadoras. E eu não digo isso por preconceito, mas porque os estudos científicos indicam isso. E perguntar para o próprio autista. Próximo. E eu finalizo a minha fala trazendo uma reflexão para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo, sobre o autismo e as estratégias de ensino remoto. Viver, gente, é enfrentar um problema atrás do outro. A vida de ninguém é perfeita. Os problemas, as coisas tempestivas acontecem o tempo todo. Esse problema no áudio que aconteceu aqui nessa live está acontecendo em lives pelo mundo afora. Não é algo particular nosso. Poderia ter faltado energia elétrica. Eu poderia ter ficado sem voz. Então, inúmeras coisas poderiam ter acontecido. Os erros e os problemas são fundamentais para o nosso crescimento. A diferença é como nós encaramos isso. É a nossa atitude que faz toda a diferença. Porque a inclusão parte de cada um de nós. Essa frase é de Benjamin Franklin e eu acho que casou direitinho com esse momento. Fiquem à vontade, agora é para a gente ter aquele bate-papo, ter o nosso diálogo. Olá. Estava aqui me deleitando com suas palavras, Gisele, sábias, que vivencia a causa das pessoas com deficiência, sobretudo das pessoas com TEA, A gente sabe disso. Tem algumas colocações aqui, antes da gente abrir para as perguntas, de algumas pessoas que estão aqui presentes na nossa live. A gente quer agradecer a Bárbara Lidiane Caetano, professora do AED Ponto Novo, minha colega de bairro, moramos quase próximas. Genileide Mendes Oliveira de Souza, de Jiquiriçá, da Bahia. Camila Araújo, ela diz: bom dia, sou estudante de pedagogia da UFPA, Abaetetuba. Eliclei Neves Lima Tavares, Ferraz de Vasconcelos, de São Paulo. Renata, psicopedagoga do município de Lagedão, Bahia. Olha como nossa jornada está bem diversa. Luciene Diniz, a equipe da Sala de AED, Serrolândia, parabeniza aos envolvidos no evento. Momento de muito aprendizado. Já estive aí nessa cidade para fazer acontecer uma oficina sobre esse tema também. Aremita Souza, de São Geraldo, do Araguaia, Pará. Lucas Bubi, do canal oficial do Rio Grande do Sul. Gratidão por existir e realizar um trabalho lindo e cheio de esperança. Rosimeire Teixeira, do CAEG de Guaranhuns. Estão todas presentes aqui na nossa live. Tomara que tenham aproveitado bastante. Silvia, de Macaé, bom dia. Macaé, Rio de Janeiro. Josilda Oliveira, de Serrolândia, Bahia. Aline Moraes, de Guaranhuns, bom dia também. Josilda Oliveira, de Serrolândia. Olha, a gente é um público bem relativo de Serrolândia.
Tatiane da Silva Lima, da LDB, garante aceleração para aluno superdotado. Por que ainda... aqui é uma pergunta, viu? Gisele, o pessoal está perguntando aqui, para você citar o site que você falou na sua palestra. Onde ficam esses artigos que você colocou? E também seria interessante você colocar o site do seu canal, né? No YouTube. Pronto, Suzênia. Eu acabei de digitar o site researchgate.net aqui no chat. Vocês podem copiar. E o meu canal é www.youtube.com.br/Gichau. Pronto. Eu já tive o prazer de assistir vários vídeos de Gisele no YouTube, né? São vídeos bem interessantes, tem a participação de muitas mães, muito deles tem a participação de muitas mães com filhos e adolescentes autistas. Então, quem quiser entrar, está convidado, né, Gisele? Para assistir os vídeos. Quem quiser mais informação, estiver buscando mais conhecimento, o momento é esse mesmo, né? A gente sim pode estar fazendo a diferença. Eu acho que já prova a gente ter se inscrito nessa jornada, a busca de várias representações diferentes, vários estados diferentes participando aqui. Acho que nos acalenta um pouco, porque a gente percebe realmente que as pessoas estão interessadas em buscar conhecimento, de mudar as atitudes, de repensar, que o objetivo maior é esse dessa jornada, a gente repensar, a gente refletir e fazer o que a gente está fazendo aqui nessa semana, dialogar, né? Dialogar sobre a inclusão de pessoas, das pessoas com deficiência, e não só das pessoas com deficiência. E as falas, quem esteve presente nos 2 dias, a gente percebe, sim, a interlocução do dia de ontem com o dia de hoje. Ontem, a Juliana Salvador, ela trouxe aspecto da inclusão, como toda a inclusão na diversidade humana, né? E hoje o foco de Gisele foi mais voltado realmente para a pessoa com deficiência. Então, assim, os temas, eles estão interrelacionando. Isso é muito bom, né? Eu acho que nós que estamos assistindo estamos conseguindo fazer realmente essa ponte de reflexão para realmente a gente estar refletindo, nós professores, né? Professores da rede municipal, da rede estadual e todos os que estão participando aqui realmente da live, a gente está buscando esse conhecimento para fazer a diferença. Eu acho que o objetivo maior é esse. A provocação é justamente a gente tentar fazer a diferença. Não sabe? Então a gente vai buscar. Porque, como foi dito ontem, a gente não tem mais uma sala homogênea. Isso é um termo realmente ultrapassadíssimo, né, Gisele? Então a gente não tem uma turma mais homogênea. Então a gente tem que estar pensando nas diferentes nuances que a gente tem no nosso espaço escolar. Eu acho que inclusão é isso, né? É a gente pensar, é a gente formar, é a gente planejar o ser e pensar nesse ser na diversidade. Então a gente abre agora para os questionamentos. A gente já tem vários questionamentos aqui. O primeiro questionamento, Gisele, é da Tatiane Lima. Ela diz o seguinte: a LDB garante aceleração para aluno superdotado. Por que ainda depende da justiça? Nosso país cria as leis e na hora de fazer cumprir... Aí fica aqui 3 pontinhos. Sandri Lopes também questiona. Qual o nome... já respondeu qual o nome do site. Então, eu vou ler mais alguma pergunta, que aí você já pode estar respondendo as 2 ou 3 ao mesmo tempo. Pergunta, por enquanto, só tem essa. Os outros são comentários, Gisele. Você quer responder logo essa pergunta? Depois eu trago novos comentários do chat. Quer que eu repita?
ainda precisamos avançar muito na questão das pessoas com superdotação. Inclusive, é comum haver dupla excepcionalidade, além da pessoa ter superdotação, também ser autista. Em alguns casos, se diagnostica primeiro a superdotação e somente depois o autismo. Porque isso às vezes se confunde, já que o autista, mesmo que não seja superdotado, ele tem a peculiaridade de focar mais em determinado assunto. Acontece que aquele autista que ele investe no hiperfoco dele e ele estuda e se aprimora, acaba parecendo que ele é superdotado naquilo. Mas ele tem dificuldades em outros aspectos. Realmente a LDB permite que as crianças consigam estar avançando na escola a partir de exames que provem que aquela criança deve estar numa turma mais avançada por conta do seu potencial, por conta da rapidez na sua aprendizagem. Entretanto, as escolas ainda ficam muito voltadas à faixa etária de idade. Né? Hoje se tem bastante medo, e eu acho que o medo ele impede o crescimento. Muito medo de fazer as coisas, principalmente se for algo que não é comum de ser feito. É por isso que geralmente essas questões vão parar na justiça mesmo. Mas existe sim essa possibilidade de avanço. Inclusive nos Estados Unidos, é muito comum que as crianças com superdotação ingressem no ensino superior precocemente. Exatamente. Será que eu respondi? Acho que sim, né? A sua resposta, ela se encaixa com uma colocação da palestra de ontem, né? Que Juliana, ela ressaltou na sua fala que, em termos de legislação, nós avançamos no Brasil. Agora, em termos de culturas e de práticas, precisamos realmente ainda estar avançando, né? Comparando, fazendo analogia com países internacionais. Não sei se você concorda também com essa colocação. Com certeza, Suzane, concordo sim. Nós temos que aprender a arriscar e superar o medo. Ok. Aqui sobre o chat, o que mais colocaram? A Aurelina, também professora de sala de recurso, ela ressalta que todo conteúdo bastante relevante, que é evento excelente para todos envolvidos no processo. Parabéns, nossa querida secretária de Educação. Crebenilda Ferreira, muito interessante a sua abordagem. Lucas, ele ressalta que alegria, muito rico e profunda essa explanação, Gisele. Firmina Souza, lembrei do velho Raul, na música Maluco Beleza. Ivana Pati, parabéns, CEMED, parabéns toda a equipe do AE, pelo lindo evento, reflexões importantes para nós. Vilma Maria de Jesus, minha amiga, colega de faculdade, grande Suzane, admiro demais o seu trabalho. Obrigada, amiga. Vilma Maria Gisele, grande mãe e educadora, excelência, um exemplo a seguir. Marinês Cruz, gosto da forma que ela passa seus conhecimentos. Para você, viu, Gisele? Claudiane Santos, bom dia. Bom dia, é essencial olhar para as potencialidades. Que a gente precisa, sim, estar olhando para as potencialidades e habilidades dos nossos alunos. A gente precisa conhecer. Será que é tão assim difícil, né? Nayara Visitação Freitas, excelentes colocações. Valci Soares, verdade. Focamos muito nas dificuldades e muitas vezes achamos que eles não são capazes. É o que foi colocado ontem, capacitismo, né? A expressão aqui utilizada muitas vezes como capacitismo. A gente nos... Suzênia, temos algumas perguntas.
Já tem pergunta, né? Ok. Então, vamos aqui às perguntas. São todas perguntas aqui, né, Lisa? Ok. Firmina Souza, ela pergunta. Eu vou falar 3, né, Gisele? Para ver se você consegue, assim, responder as 3. Firmina Souza, ela pergunta, como lidar com autismo e religião? Como lidar com autismo com religião? Ela mesma ainda pergunta, como lidar autismo com a não aceitação de medicamentos por parte dos pais? E Sandri Lopes também pergunta, como lidar com pais que não aceitam a condição do filho e não querem ajuda? Não permite que o filho esteja em uma sala de recursos. Vamos responder essas 3, depois eu trago mais um jogo de 3 questionamentos. No mundo, nós temos diversos tipos de conhecimento. Temos conhecimentos teológicos, né? Conhecimentos relacionados à religião. Temos conhecimentos científicos, que são produzidos no âmbito das comunidades científicas, por meio de métodos e regras de cada comunidade. Temos conhecimentos do senso comum, que são conhecimentos passados geração após geração, a partir do que as pessoas aprendem naturalmente, né? Sem métodos específicos. Temos conhecimentos escolares, conhecimentos acadêmicos, entre outros. Todo conhecimento é importante. Às vezes, um tipo de conhecimento impulsiona o outro e às vezes se contrapõe. Quando a gente fala de transtorno do espectro do autismo, primeiro precisa buscar conhecimento científico sobre o transtorno. Por quê? Porque a validação desse conhecimento não foi uma invenção. É baseado em fatos, é baseado em uma construção histórica de diversos cientistas e comunidades científicas que se debruçaram em entender o cérebro dos autistas, o comportamento, o impacto da sociedade sobre ele, entre outras coisas. Então, quando a gente fala do que é o transtorno, das características do transtorno, dos sintomas, do quanto a escola, a inclusão escolar ajuda no desenvolvimento dele, no quanto o tratamento com terapias específicas ajudam no desenvolvimento, do quanto a família tem um papel essencial e central no desenvolvimento desse indivíduo, nós estamos falando de fatos comprovados cientificamente. Quando a gente fala de conhecimento lógico, existem várias religiões, várias crenças que foram produzidas por grupos de indivíduos e que contribuem de muitas formas nas vidas de muitas pessoas, que às vezes também limitam em outros sentidos, mas existe a possibilidade de você ouvir os dois lados, de você entender o que é autismo, entender o que é o impacto do autismo, entender como desenvolver aquele indivíduo e, ao mesmo tempo, trazer conhecimentos teológicos, religiosos, para que você seja mais acolhedor com aquele indivíduo, mais amoroso, mais generoso. Agora, se você utiliza o conhecimento teológico para atrapalhar e impedir o desenvolvimento daquela pessoa, então é preciso repensar sobre esse tipo de conhecimento, sobre não o tipo de conhecimento teológico, mas o que você está fazendo com aquele indivíduo, né? O papel que você está tendo na vida daquela pessoa, ou permitindo que grupos de atrapalhem no desenvolvimento dele. Então, você pode ter todos os tipos de conhecimento na sua vida, mas eu vou falar de uma forma teológica. Deus te deu o livre-arbítrio. E você precisa saber selecionar melhor essa criança, para esse jovem que tem a deficiência.
Eu acredito que os aprendizados do Novo Testamento ajudam muito a incluir, a amar, a cuidar. A segunda pergunta sobre como lidar com o autismo, com a administração de medicamentos pelos pais, é um crescimento desses pais, crescimento individual, evolução pessoal. Para que a gente ajudar outro que tem deficiência, a gente tem que ultrapassar nossas crenças arraigadas, nossos preconceitos. Precisamos evoluir como seres humanos. E aí, se você obrigar o outro a evoluir, só evolui quem quer. Quem quer adentrar nessa busca. Então, uma pessoa com deficiência que é cuidada por pais que têm preconceito com a medicação que é fundamental para aquele indivíduo, é complicado. Porque você não pode mandar naqueles pais. Você pode ir encontrando formas de mostrar para eles que eles precisam encarar a realidade. Por exemplo, é muito comum, quando pais descobrem que o filho é autista, eles passarem por um processo dificílimo, que vai desde a negação do que está acontecendo, ao luto do filho perfeito que eles não tiveram, não é? Até o processo de aceitação. Então, é uma questão de construção daquele indivíduo. Tem pessoas que demoram mais para passar por isso e aceitar. E tem pessoas que rapidamente evoluem. O que nós, como sociedade, podemos dizer é criar estratégias para conscientizar essas pessoas para que elas evoluam mais rápido. Porque aquela criança não pode esperar. O cérebro do indivíduo se desenvolve muito rapidamente. E quanto mais jovem aquele indivíduo, maior a capacidade daquele cérebro se desenvolver. Uma criança de até 3 anos tem o máximo de processo de desenvolvimento possível de um indivíduo. Uma criança até 3 anos aprende qualquer coisa. Mas à medida que aquela criança vai crescendo, vai se reduzindo as oportunidades de criação de conexões cerebrais, reduzindo a capacidade de formulação de novas células cerebrais. Então, vai reduzindo a possibilidade de desenvolvimento. Apesar de essa possibilidade nunca ser limitada ou excluída. Sempre aquele indivíduo vai poder se desenvolver. Mesmo que um adulto, mesmo que um idoso. Mas quanto mais jovem, ele tem mais oportunidade. Então, se aquela criança precisa da medicação e os pais recusam, o que podemos fazer é ir conversando com esses pais ou, muitas vezes, pedir que pessoas que eles respeitem mais, pelo menos o conhecimento, um médico, um professor, eles possam dar essas orientações. Realmente as pessoas têm seus próprios preconceitos pessoais. E muitas vezes eles acham que só devem ouvir a determinada pessoa. Ainda que, na verdade, aquela pessoa não tenha nem mais conhecimento. Talvez você precise convencer a pessoa que aconselha aqueles pais. É um processo difícil. E a família é fundamental. Então, aquele indivíduo pode ou não se desenvolver, muitas vezes dependendo daquela família. A terceira pergunta, eu super me identifiquei. Como lidar com pais que não aceitam a condição do filho e não querem ajuda? Não permitem que o filho esteja na sala de recursos? Essa pergunta casa muito com as anteriores. Né? E isso não tem a ver com escolarização dos pais.
muitas vezes pais que têm nível superior, pós-graduação, negam a própria ciência. Aquele pai que não frequentou a escola, que é analfabeto, ele respeita os conhecimentos científicos. Entende que o filho dele precisa passar por um determinado processo para conseguir se desenvolver. Que aquele filho precisa de mediadores especiais, de terapeutas, de professor de sala de recursos, de médico neuropediatra. E os próprios pais têm papel importantíssimo dentro de casa para realizar atividades que são sugeridas pelos especialistas, pelos professores, de estimular aquela criança, aquele jovem, ensinando coisas comuns do dia a dia. Um autista de 19 anos que não sabe cozinhar um ovo é algo muito comum. Aquele autista pode saber linguagem de programação e não saber cozinhar um ovo. Eu já vi isso acontecendo. Então, isso já aconteceu na minha casa. Eu tenho 3 filhos, dos quais 2 são autistas. Meu autista mais novo tem 6 anos de idade. Ele tinha um nível moderado de autismo. Hoje ele tem um autismo leve, interage muito bem, gosta de se comunicar, está aprendendo inglês, está aprendendo a escrever, está aprendendo a ler. Meu segundo filho autista vai fazer 20 anos em outubro. Ele tem síndrome de Asperger, ele cursa medicina veterinária, ele ingressou no curso de bacharelado em exatas, que é o curso superior que leva as engenharias. Participou de um programa de empresa júnior em que ele tinha que estudar linguagem de programação. E ele sabia, e ele conseguia aprender. Hoje, no curso na veterinária, ele se identificou mais, ele tem ótimas notas, ele mora com o irmão mais velho, que não é autista, e com a namorada, que também cursa medicina veterinária. Então, ele desenvolveu inúmeros aspectos da vida dele. Mas ele aprendeu a cozinhar um ovo já adolescente, tardiamente. E eu não sabia que ele não sabia cozinhar um ovo. Mas eu estava atolada de trabalho e pedi para ele cozinhar ovos para eu comer. E ele falou: mãe, você nunca me ensinou isso. Então o autista ele pode aprender tudo. Mas você precisa mediar. Você precisa ser professor do teu autista. A Silva pergunta: quais os seus pensamentos a respeito da chegada da inclusão nas universidades, que aumenta cada vez mais? E eu estou ansiosa para receber estudantes com deficiência nas minhas turmas. As pessoas com deficiência que passaram nas minhas turmas não tinham diagnóstico e muitos não sabiam que tinha algum tipo de deficiência. Inclusive, houve pessoa que descobriu que era autista participando de aulas da minha disciplina núcleo temático voltada para a inclusão de autistas. Discutindo sobre autismo, a pessoa começou a se identificar e buscou médico, psicólogo, para conseguir esse diagnóstico. Isso é muito interessante. Nas universidades eu vejo que há avanços físicos, para receber deficiência física, mas ainda não há intérpretes suficientes. Se chegar um estudante com deficiência auditiva na universidade, é preciso correr e contratar o intérprete. Em muitas universidades é assim. Ao contrário, eu vejo que nos institutos federais
existem mais possibilidades de inclusão, porque é mais comum que o jovem com deficiência chegue ao ensino médio. E existem estudos que explicam isso, que falam sobre as dificuldades de transição dos jovens do ensino médio para o ensino superior e do ensino superior para a vida profissional. E existem diversos motivos para essas dificuldades. Mas o que esses estudos apontam é o papel dos professores e dos familiares em ajudar esses jovens a passarem nesses processos de transição de uma maneira que eles se sintam apoiados, mas que não se sintam aprisionados. Quando há superproteção daquele jovem, ele acaba não querendo sair de casa para estudar em outro lugar, para ir para a universidade ou para ir para o mercado de trabalho. Porque ele fica com medo realmente, já que ele passou uma vida super protegida e não teve oportunidade de contato social, ou teve oportunidades limitadas. Já aquele jovem que tem o apoio dos familiares, de professores, e que teve oportunidades de interação social, de como resolver problemas do dia a dia, eles se sentem mais fortes e mais seguros e mais confiantes para passar por esses processos de transição. É preciso que no espaço universitário tenham pessoas que ajudem esses jovens a passar por essa transição. É muito comum, eu vejo, acontecer de estudantes com deficiência auditiva ingressar no ensino médio, terem acesso ao intérprete, mas não conseguirem passar de ano, não conseguirem aprender. O intérprete não é garantia de aprendizagem. É necessário que haja determinada mobilização, aconselhamento, acompanhamento específico desse jovem, para que ele possa ter o apoio necessário para que ele possa aprender. E no mercado de trabalho, no que tange as pessoas autistas, é muito comum que eles consigam até emprego. Mas o que é mais difícil é que eles permaneçam no emprego. Porque eles se incomodam com a falta de organização de rotinas, ou em ter que lidar com os colegas de trabalho, ou em não ser bem compreendido. Então, esse processo de transição para o ensino médio, para a universidade, ou para o mercado de trabalho, é extremamente importante e necessita de um acompanhamento de perto, necessita de pessoas que apoiem, de pessoas que acompanhem e de pessoas que ajudem nesses processos de transição. O Lucas, Suzênia, pediu para que eu falasse sobre o diagnóstico precoce e a importância da descoberta na primeira infância. Alô, Gisele? Lucas. Certo. Oi, querida. Mas antes de você responder o questionamento de Lucas, eu quero fazer só uma ressalva aí nas tuas respostas, que eu achei interessante. Bem colocadas, né? Antes de você responder as próximas perguntas. Estava aqui pensando, interligando ainda com a fala de ontem, com as colocações de ontem, junto com a sua. Acho que você já colocou isso aí, só repassando realmente a importância, a necessidade que a gente precisa. E eu vejo isso, eu sempre coloco nas discussões também em grupo de planejamento, aqui no setor com as colegas, essa necessidade que a gente precisa realmente, e foi colocado ontem também pela Juliana, a questão de uma rede intersetorial, essa importância da gente firmar esse elo entre a educação, ela ressaltou bem, entre a educação, entre saúde, assistentes sociais, os agentes, os conselhos. Ela não falou, mas eu acrescentaria a importância da família, das famílias estarem envolvidas nesse processo inclusivo, né? Para o pleno desenvolvimento das crianças e dos adolescentes,
com e sem deficiência. Eu vejo isso como uma importância tremenda, né? A gente precisa sim, enquanto município de Senhor do Bonfim, a gente está fortalecendo, a gente está avançando nesses aspectos, porque isso é primordial. Então, realmente tem sim, ainda existem muitas mães que vivem no luto, que não aceitam a deficiência, a limitação do próprio filho. Mas elas sabem sim a dor que carregam, né? Sabem sim a dor que carrega, o preconceito da sociedade, muitas vezes mesmo, o preconceito da sociedade. Então, realmente, eu acho que eu acredito que a gente precisa avançar enquanto município, fortalecer esses elos de diálogo, de discussão, da gente rever nossas práticas, sabe? A gente está fazendo. Quando você colocou aí que seus filhos avançaram no nível, né, que foram diagnosticados com certo nível de autismo, que hoje se encontra em outro, eu coloco aqui para os ouvintes que não têm ainda essa informação, que a pessoa diagnosticada com autismo, ela nunca vai deixar de ser autista. O que pode, sim, modificar é o nível do espectro que elas se encontram. Então, para isso ser modificado, a gente precisa, sim, dessa parceria, desse elo, desse fortalecimento, dessa rede, né? Principalmente da família, e desse tratamento, desse cuidado, porque também foi colocado ontem ainda que a gente não pode somente corresponsabilizar aos profissionais pela inclusão. A gente tem que corresponsabilizar todos os envolvidos nesse processo. E aí tem sim a pergunta do Lucas, do canal oficial. Ele gostaria, uma pergunta que não foi colocada ainda, né? Que talvez possa ser batido para algumas pessoas, mas para as outras ainda não. Gostaria que a Gisele falasse sobre o diagnóstico precoce e também sobre a importância da descoberta na primeira infância. É interessante a gente estar reavendo esse aspecto, Gisele, principalmente para quem ainda não tem muito conhecimento, né? Quero mandar um beijão aí, Suzênia, para o pessoal de Jaguaquara, de Jiquiriçá, do Vale do Jiquiriçá, né? Eu sou jaguaquarense de nascença. E hoje sou bonfinense. Recebi o título de cidadã bonfinense, então eu me sinto bonfinense hoje. Muito obrigada aos bonfinenses por esse convite. Gisele? Sobre o diagnóstico precoce. Gente, isso é fundamental. As crianças com deficiência, elas têm direito ao diagnóstico. Não importa a idade. Antigamente, os médicos queriam só liberar um laudo quando a criança tivesse 3 anos, 7 anos de idade. Isso é muito tardio. Hoje já existem estudos em que já começam a notar sinais de autismo em bebês recém-nascidos. Na França, tem grupos de estudos que investigam comportamentos de bebês que apontam para possível autismo. Como nós sabemos, a maior parte dos estudos indica que o autismo está muito ligado a questões genéticas e epigenéticas. Quando eu falo de epigenéticas, eu quero dizer que a pessoa tem o gene ou um conjunto de genes que propiciam o desenvolvimento do transtorno, mas algum acontecimento na sua vida desencadeou o funcionamento desses genes, o surgimento deles. Porque uma coisa é o nosso genótipo, é os genes que a gente tem. E outra coisa é o nosso fenótipo, que são os genes que são expressos. Eu não expresso toda a minha genética. E mais de 70% dos estudos indicam que as pessoas que desenvolvem autismo têm predisposição genética. Mas existem situações que ocorrem na vida
que podem fazer com que os relacionados ao autismo sejam expressos, como, por exemplo, eventos relacionados ao sofrimento do feto, principalmente. Então, quanto mais jovem aquela criança, ela tem um cérebro que ainda está em processo de organização. Ao contrário do que se pensava anos atrás, o cérebro humano é extremamente plástico. As células do cérebro, elas se comunicam por meio de conexões. E essas conexões não são fixas. Elas se desfazem, elas se reconstituem, células morrem, células nascem. E no decorrer da vida, nós temos momentos em que nosso cérebro começa a se desfazer de conexões que não são utilizadas. É por isso a importância do estímulo. Então, se uma criança autista, ela é criada somente dentro de casa, ela não tem a oportunidade de ir num fonoaudiólogo, de ter acesso a um psicólogo, de ter acesso ao contato com outras crianças, de treinar sua linguagem, de começar a entender as formas que a criança neurotípica percebe o mundo. Aquela criança não vai ter oportunidade de desenvolver determinadas conexões cerebrais. Então vai chegar um tempo em que aquelas conexões que não são utilizadas, elas são rompidas. Então a criança perde a oportunidade de aquilo. E existem períodos nos marcos de desenvolvimento, por exemplo, aos 3 anos, que são momentos da neural. Então, quanto mais cedo, né, quanto mais precoce a pessoa, quanto mais cedo começam os estímulos, maior a possibilidade daquela criança conseguir estabelecer as conexões cerebrais necessárias para desenvolver determinadas atividades relacionadas à linguagem, relacionadas aos comportamentos, relacionadas ao desenvolvimento do processamento sensorial. Há estudos muito interessantes que falam dessa união mente-cérebro, né? Nós temos o cérebro físico, que faz com que a gente interaja com o mundo, com a realidade, de uma forma que a gente não consegue ainda entender. Como é que uma conexão cerebral consegue formular um pensamento? Como é que ligações de neurônios que estão no cérebro fazem com que a gente consegue falar, ouvir, sentir sabores e coisas mais complexas, como elaborar pensamentos, desenvolver artes, né, coisas criativas. Então, é um processo que o homem ainda não compreendeu completamente. Mas o que a ciência comprova é que quanto mais jovem a pessoa, maior é a capacidade desse cérebro se desenvolver. Então, quando a criança tem um atraso no desenvolvimento, é preciso que os terapeutas, os pais e professores trabalhem para estimular aquele cérebro, para compensar aquele atraso. Então, se a criança é muito jovem, o cérebro tem maior capacidade de compensação. Quanto mais velha, maior a dificuldade de compensação. Então, um jovem demora muito mais tempo de aprender algo que nunca aprendeu do que uma criança. É por isso que é muito difícil um adulto aprender rápido na escola, né? Principalmente questões abstratas, junto à criança, junto com o jovem. E é muito melhor que aquele adulto esteja numa turma de adultos, que trabalhe com coisas mais concretas do cotidiano dele, coisas que eles já entendam, que sirvam como conhecimento prévio para ele entender coisas que ele ainda não aprendeu. É isso. Então precoce é fundamental. As crianças têm direito, pela Constituição, e principalmente os autistas, pelas leis que amparam os autistas, a se desenvolver e ter acesso a esses profissionais. Só que as famílias, de modo geral, têm muita dificuldade de conseguir custear esses tratamentos que são muito caros.
E o Sistema Único de Saúde não fornece esses tratamentos. Então, a gente precisa de políticas públicas que garantam esses direitos. Aqui em Senhor do Bonfim, a Associação de Crianças Autistas de Senhor do Bonfim, a CASB, já está há alguns anos, desde você acha, lutando pela garantia de direitos de pessoas autistas. Mas depende muito dos políticos. Essa semana, na quinta-feira, eu vou apresentar uma proposta de um centro de atendimento e tratamento de pessoas autistas de Senhor do Bonfim e região. Elaborei essa proposta, vou apresentar para a Associação de Pessoas Autistas, para que eles sejam proponentes. Esperamos que o nosso prefeito de Senhor do Bonfim e os prefeitos das cidades circunvizinhas elaborem e façam parte dessa proposta para que os direitos das pessoas autistas sejam garantidos e se transformem em realidade. Acreditamos que o prefeito de Senhor do Bonfim ele será parceiro da gente nisso, já que numa sessão na Câmara de Vereadores ele se colocou à disposição da comunidade de autistas. Então nós achamos que ele vai ser ele. Que boa notícia. Amém, né? Que boa notícia. Tomara sim que seja aprovada. A gente precisa de ações afirmativas como essa para que, de fato, a inclusão ela possa acontecer, de fato e de direito, né? Tem mais duas perguntas aqui, Gisele. A gente pode estar terminando com essas duas perguntas, mas eu acho que o colega até já respondeu. Lucas, ele diz, através de que podemos entrar no universo autista? Como podemos atingir e despertar o gosto pelo aprender, escrever, utilizar amor e dedicação, conquistar o aluno, conhecer o todo? Aí a Paula, ela responde, Paula Raul Edges, o próprio aluno, né? Eu acredito que ela já respondeu, o próprio aluno nos ensina o caminho, por ele aprende, basta sermos observadores a cada detalhe que o mesmo nos aponta. Temos que tratá-lo como pessoa e não pelo diagnóstico e não o autista. Além do próprio aluno, eu acho que também a interação com a família, né? A entrevista que a gente faz inicialmente, qualquer profissional que trabalha com autista, tem que fazer sim essa entrevista com os familiares, conhecer o aluno, seus gostos, suas preferências, suas habilidades, potencialidades, suas dificuldades, suas limitações. Isso ajuda sim a gente conhecer e saber até onde a gente pode ir, ou como professor, como profissional da educação, né? A gente pode conhecer e estar fazendo a nossa parte. Precisa saber em que nível ele se encontra, o que está sendo feito, quais outros tratamentos eles vão ser somados ao nosso atendimento em sala de recursos, em sala de aula regular. Eu acho que isso ajuda bastante. E eu acredito que as perguntas se encerram aqui. Gisele foi muito clara, né? Como conhecedora da causa, sabe as palavras, a gente percebe realmente na fala de Gisele que ela realmente tem conhecimento, ela busca a todo momento, ela procura somar com as outras mães, com as outras famílias que ainda não têm esse conhecimento, esse acesso. Eu percebo também porque eu estou no grupo da CASB, e volta e meia ela está lá orientando, passando alguma informação, ajudando, dando a contribuição dela. Então, Gisele, a gente está muito honrado, a Secretaria da Educação, em nome do Governo Novo Futuro, Secretaria da Educação, o setor da educação inclusiva, a gente está muito honrado, muito agradecido por você ter disponibilizado esse tempo em partilhar conosco esses saberes, né? Eu acho que cabe-nos refletir sobre nossas práticas, realmente cabe nos refletir. Se a gente não tem conhecimento, a gente buscar. As literaturas hoje, elas são diversas. Há anos atrás, eu acredito que numa década atrás, elas eram mais limitadas. Hoje a gente tem várias literaturas que a gente pode estar buscando, né?
Foi isso que aconteceu comigo. O desafio em sala de aula de receber uma criança autista, a criança que só corria, que não me olhava, que não me dava atenção, e eu querendo mostrar serviço, né? E aí comecei, sim, a comprar livros, a estudar, e hoje eu percebo a pessoa com espectro autista como um ser, né? Através de suas limitações, de suas barreiras, eu percebo como um ser capaz de aprender. Basta a gente olhar e se colocar no lugar do outro e tentar fazer a nossa parte, sim. Buscar parcerias. Eu acho que todo mundo é capaz. Então, a gente agradece imensamente pela sua contribuição. E convido agora a Elisa para... sim, ela está me lembrando aqui que Elisa está me lembrando que depois das suas considerações finais, eu vou passar a palavra para ela, que ela quer fazer alguns comunicados para a gente estar finalizando. Muito obrigada, viu, minha querida? Um cheiro. Gostaria somente de agradecer a presença de todos que se dispuseram a ouvir um pouquinho sobre autismo, sobre inclusão. Mas é preciso que a gente tenha essa atitude de abertura, de flexibilidade mental, de conceber que nem sempre estamos certos, que é preciso ouvir um pouco o outro, que é preciso tentar entender a perspectiva do outro para que a gente possa evoluir. E o processo de inclusão é um processo de evolução pessoal coletiva. É preciso que a inclusão parta de cada um de nós, de todos nós juntos. Porque esse processo depende do grupo, depende do somatório de ideias, porque a luta ela não é solitária. Eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no meu canal do YouTube. É só procurar o Gi Chau. Não procurem Gisele Chau e nem Gisele Soares Lemos Chau, porque são outros canais. O canal de ação de divulgação sobre autismo e educação é o Gi Chau. Tá bom? Temos um público bem legal e a gente compartilha muitos conhecimentos. Recentemente eu descobri mais um direito da pessoa autista que eu vou estar compartilhando nos próximos dias em vídeo. Vou fazer um tutorial, o que requer um pouco de tempo, explicando como alcançar esse direito. Nem eu sabia que eu tinha esse direito. Às vezes o direito está na lei e a gente tem o conhecimento de tudo, porque não sabemos tudo. Não é? Muito obrigada, Suzênia, por essa oportunidade. Glória, Lisa. Um abraço a todos. Obrigada a você, minha querida. A inclusão está aqui, né? Começa com a gente. Passa a palavra para Elisa para fazer também suas considerações finais nesse dia de hoje. Nós queremos agradecer carinhosamente a professora Gisele, que tanto nos enebriou de tantos conhecimentos hoje. O nosso chat está bombando, Agradecer a cada um de vocês que estão participando, gente de Goianinha, Paulo Barbosa, Paula, falando um momento maravilhoso, sou de Jiquiriçá, Bahia. Luzia, de Bananeira, Bahia. Cleobinilda, de Itaguatinga. Ivanil, de Jaguaquara. Também temos Soraya, de Serrolândia. Rita de Cássia, professora de AE, de Jiquiriçá. Temos as nossas colegas aqui também, de Senhor do Bonfim, Ana Cássia, Ana Cássia, Rosimeire, Jacivânia. Queremos agradecer a todos vocês, a cada uma das professoras de AE que está participando hoje aqui conosco. É importante dizer, gente, relembrar vocês que amanhã, quarta, quinta e sexta, vai ser por aqui, pelo CEMED Bonfim. Viu que antes ia ser pelo Google Meet, mas agora a gente vai continuar aqui pelo CEMED Bonfim. Então, lembrando que quarta-feira, às 9 horas, nós temos a temática de orientações para atuação pedagógica no cenário pandêmico, junto aos alunos com deficiência sensorial, cegueira e baixa visão. E lembrando só que quinta-feira será à tarde. Então, eu conto com cada um de vocês. Viu? Um grande abraço. Tenham
uma boa tarde, né? Tenham um bom dia, aliás. E obrigada pela presença de cada um de vocês. Oi, meu nome é Mike. Este é o meu sinal. Eu vim aqui agradecer à Secretaria de Educação do município de Senhor do Bonfim pelo trabalho com os surdos, por me ajudar. Também à equipe de inclusão, por toda a ajuda. Um abraço a todos. You're like a circle that floats around, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with